Agora a gente vai ver um pouquinho sobre as categorias dos óculos VR. A gente vai ver que existem diferentes modelos, vários modelos na verdade, e cada um tem as suas particularidades, as suas características. Isso é que nos faz, digamos, ter uma diferenciação entre óculos com uma experiência mais simples, né, dos óculos com uma experiência mais elevada. Então nessa apresentação que eu tenho aqui, eu vou mostrar para vocês quais são as categorias, né, que definem esses tipos de óculos. Então basicamente hoje a gente tem óculos para celulares, então óculos que funcionam conectados com celulares, óculos que funcionam conectados com computadores, e existem óculos independentes, né, que são os standalone, onde eles não dependem de nada. Tudo que é necessário para imersão virtual, para experiência de realidade virtual, já tem dentro do hardware do óculos standalone. Então nessa primeira categoria, né, que são os óculos para celulares, eles é que entregam digamos, a experiência mais simples, né? a mais básica, mas também a mais acessível. Né? Então, geralmente, assim, eles são desenvolvidos como uma espécie de suporte. Né? Vamos pegar um exemplo aqui, esse da Xiaomi aqui. Então, ele não tem nenhuma tecnologia, digamos, envolvida, né, no desenvolvimento dele. E, claro, tem toda a questão de design, só para poder, né, ajustar melhor no rosto, a divisão das lentes aqui, né, a separação, né, o espaço que tem entre elas para ter uma melhor ergonomia. Então, assim, tem algumas características, né, que fazem dele ser um bom óculos, né, diferente de um óculos de papelão, por exemplo. Entretanto, ambos estão na mesma categoria, né, ambos são óculos para celulares, ambos são experience, mas entre eles, esse aqui entrega uma experiência um pouco melhor. Só que eles são muito similares, porque eles funcionam como se fosse realmente apenas uma estrutura para servir como um suporte do celular. Né? Então, toda a parte de imersão, né, também dependerá muito do celular. Mas a questão de design, a questão de conforto, a estrutura é que vai definir isso. Tá? Então, basicamente, eles não têm muita tecnologia envolvida, né, a não ser, digamos, realmente o design e a ergonomia, ou ele pode ter, digamos, um pouco de tecnologia envolvida, que é o caso, por exemplo, aqui desse modelo aqui. Esse aqui é um Gear VR da Samsung, tá? Aqui, ó, diferente desse modelo aqui, onde eu só encaixo o celular, né? Esse aqui, na verdade, eu tenho uma conexão USB, onde eu plugo o celular. Então eu tenho que conectar o celular aqui para ele funcionar. E aí ele me disponibiliza os botões, que como se fossem botões de voltar lá do Android, né? Ele me disponibiliza uma área touchscreen, que eu posso interagir com o conteúdo. E alguns modelos do Gear VR, ele também disponibiliza controle remoto. Tá? Então eu conecto o celular aqui, e aqui dentro, né, ele tem, né, os seus sensores, as suas tecnologias que permitem usar esses recursos como se fosse a tela do celular, os botões do celular. E ele também tem um sensor aqui de aproximação, ou seja, eu conecto o celular aqui, somente quando eu vestir ele, né, esse sensor aqui, ele vai identificar que o meu rosto está perto, e então ele vai ligar e já vai entrar dentro de um modo imersivo. Então, assim, é um óculos que já entrega uma experiência um pouquinho melhor, tá? Eu colocaria esse aqui entre o nível, digamos, experience e o high experience, né? Ele estaria nessa transição, nesse meio de uma experiência mais simples para uma experiência um pouco mais profissional, né? Devido à tecnologia que ele leva. Então, ambos os dois, né, ambos os óculos desses dois aqui, ou qualquer modelo que use celular como tela, né, ou como processamento, ele depende do hardware do celular. Ou seja, eu posso usar esse aqui. Claro, o Samsung eu só posso usar com alguns modelos de celulares Samsung, então ele é um pouco mais restrito. Mas esse aqui eu posso usar com qualquer celular, né, desde que tenha giroscópio. Então esse é um requisito. Eu posso usar um Asus, posso usar um Sony, um Motorola, inclusive um Samsung, posso usar um iPhone. Então eu posso usar um iPhone 5, 6, 7, 8, X, né?
Então, assim, ele me dá uma possibilidade maior. Só que a experiência de imersão, ela vai ser totalmente dependente do celular. Porque se o celular tiver uma tela melhor, se ele tiver um melhor processamento, mais memória, né? Então, se ele tiver, digamos, aplicativos melhores para ele, né? Então, tudo isso vai influenciar na experiência. Então, basicamente, o trabalho, né, desse óculos aqui é ele permitir visualizar a tela do celular, né, de uma forma imersiva, né, o conteúdo, né, que está na tela do celular de uma forma imersiva. Mas ele não tem nenhuma tecnologia que vá, digamos, influenciar totalmente na experiência de imersão, a não ser a sua estrutura, né? Então, assim, tem que ficar claro, digamos, que toda a experiência de imersão, nesse caso aqui, ou, digamos, 99, 98% da experiência está no hardware do celular. Então, quanto melhor o celular, melhor vai ser, né, a experiência. Diferenciais dessa categoria. Então, se a gente for pegar todos os modelos de óculos que usam celulares, os diferenciais deles vão estar realmente na estrutura. Então, aqueles que têm um melhor design, uma melhor ergonomia, lentes de melhor qualidade, lente com melhor distorção, né, com melhor nitidez, né, um maior FOV. O que é o FOV? É o Field of View, ou seja, o campo de visão, que é o nosso, né, campo de visão, o quanto a gente consegue, né, visualizar. Então, se a gente for comparar com a visão humana, por exemplo, a gente consegue visualizar em torno de 180 graus, né, para os lados, para cima e para baixo. Então, mesmo que eu esteja olhando para frente, eu consigo ver, né, aqui do lado onde estão as minhas mãos, né, mesmo olhando para frente, porque eu tenho a minha visão periférica. Então, se o óculos me permite, se ele tem lentes, né, que me permitam ver também, ter uma visão periférica maior, a experiência de imersão também vai ser mais interessante, vai ser mais significativa, né, mais impactante. Então, nisso, eles têm diferencial. Então, tem alguns óculos, por exemplo, esse aqui, ele tem óculos de 35 milímetros, se não me engano, né, as lentes, né, 35 milímetros. Ele permite um FOV aí em torno de 90 graus, 90, 92 graus, tá? O Guia VR, ele tem uma lente um pouquinho maior, tá? Deve estar em torno de 37 milímetros, tá? É pouco, mas isso já dá um ganho de ângulo de pelo menos mais 6 graus de ângulo. Então, ele tem em torno de 96 graus de ângulo. Já o Oculus Go, que é uma outra categoria, mas só para a gente exemplificar a lente, né, ele chega de 100 a 110 graus, né, de FOV, de campo de visão. Então, veja como a lente ela é importante. Então, quanto melhor a lente, quanto maior a lente, ela me permite maior campo de visualização e isso acaba, né, gerando uma melhor experiência. Tem a questão conforto, tem a questão ergonomia também, né? Então, nesse caso aqui, os dois são muito parecidos em questão de design, de ergonomia, de conforto. Mas se a gente pegar esse óculos aqui, por exemplo, e comparar com o óculos de papelão, esse aqui vai ser muito mais confortável que o de papelão, né? Mesmo ele tem a mesma lente, né? Então, a versão 2 do Google Cardboard, que é o óculos de papelão, ele já traz um layout para suportar uma lente também de 35 milímetros, que é a mesma lente que desse aqui, né? Ou pelo menos com o mesmo diâmetro, né? Entretanto, o conforto desse aqui, comparado com o conforto de um óculos de papelão, esse aqui é muito maior, né? A ergonomia dele é muito melhor. Então, essas questões que precisam ser verificadas, né, na hora também de comprar um óculos, né? Se entre óculos da mesma categoria, né, então verifique como é que é o design dele, como é que é o conforto dele, a ergonomia, como é que é a experiência de imersão, o tamanho das lentes, né, o campo de visão, tudo isso vai influenciar na experiência. Bom, e por fim, todos os aplicativos que são possíveis de utilizar com esse tipo de óculos, os aplicativos eles ficam instalados no celular, tá? Ou, claro, você pode acessar alguns aplicativos online, mas basicamente, né, você instala o aplicativo no celular. E aí você abre o celular, habilita uma visão VR e encaixa o celular dentro do óculos, tá? Então é assim que funciona. Então ele não tem nenhum recurso de armazenamento,
né? Ele não tem memória, ele não tem processamento, ele não tem nada. Ele é totalmente dependente do celular para fazer isso. Tá? Aqui eu coloquei alguns exemplos. Então aqui eu tenho, ó, o preto aqui também é uma outra versão de Gear VR, que essa aqui é uma versão que eu tenho aqui, essa versão preta é uma outra versão. Do lado do Gear VR eu tenho o Google Daydream, tá? Que é um modelo também bem interessante, mas infelizmente a Google não deu continuidade nesse projeto, né? Mas ela abriu a tecnologia para que outros fabricantes pudessem, né, desenvolver em cima. Então embaixo aqui de papelão eu tenho o Google Cardboard, do lado dele eu tenho o Xiaomi VR Play 2, que é esse que eu também tenho aqui, e do outro lado eu tenho o VR Box, que é também um modelo de óculos que eu vou fazer uma review dele aqui, né, exclusiva dele, que é um óculos muito utilizado no mercado, até pelo valor, né, acessível, em torno de R$30, R$35. Só que é um óculos que, assim, a gente não acha interessante o uso dele para uso profissional, né? Ele é um uso mais para, talvez, de brinde, né? Dá para, digamos, para alguém que está iniciando, né? Para uma criança que pode, né? Como é barato, ele pode brincar, pode quebrar, algo assim, né? Pode deixar cair, não tem tanto problema. Mas assim, mesmo esses óculos aqui, por exemplo, sendo da mesma categoria, a gente já indica eles para um uso profissional, tá? Por causa da ergonomia, por causa do conforto, então ele já gera uma melhor experiência. O VR Box, ele também tem conforto, né, também, né, digamos, tem um pouco de ergonomia, mas ele peca em outras coisas. Mas a gente vai, né, comentar isso um pouquinho mais para frente. Mas esses aqui são exemplos, né, de todos os modelos todos não, né, alguns dos modelos que permitem uso com celulares, tá? Depois nós temos os óculos para computadores, né, os óculos VR para computadores, que são basicamente aí os óculos que têm o maior nível de tecnologia envolvido, né? Que são, digamos, os maiores investimentos das empresas de óculos, né, de realidade virtual, estão nesses tipos de modelo, por enquanto, né? Porque são modelos que basicamente foram desenvolvidos para jogos, né? E os jogos eles precisam de um hardware, né, de um processador potente para rodar. Então, automaticamente precisam de um computador. Então, é preciso conectar, né, esse óculos no computador. Entretanto, eles possuem outras tecnologias dentro do próprio óculos, né, no hardware do óculos, como ele tem uma tela própria, né, ele não precisa colocar um celular na frente, ele tem controles remotos, né, ele tem sensores de movimento e alguns modelos, inclusive, eles têm rastreio de movimento dos olhos, então ele sabe para onde você está olhando, né, e com base nisso ele pode, a KD tem uma interação com os aplicativos, né? Mas, por exemplo, o hardware, né, entrega esse rastreio dos olhos, né, esse monitoramento para onde a pessoa está olhando. Se o aplicativo conseguir identificar isso, ele consegue mostrar dentro do ambiente virtual possibilidades de interação. Por exemplo, ele pode sugerir para o usuário clicar em algum ponto ou movimentar algum objeto ou algo nesse sentido, né? Então, são, digamos, tecnologias que já são incorporadas no hardware do óculos, coisa que não tem nesses modelos aqui, mas tem em alguns desses modelos de óculos para computadores. E alguns eles não têm de forma nativa esses tipos de sensores, mas você pode conectar, né? Então são, digamos, gadgets, né? São componentes avulsos que você pode comprar avulso e você pluga no celular, no óculos, né? E aí então é possível ter, digamos, outros recursos, né? Além dos recursos básicos. Então a conexão é feita via cabo, né? Via cabo o HDMI, USB ou via wireless, tá? Então tem alguns conversores de HDMI wireless, então é possível utilizar esse tipo de conversor, né? O que é interessante porque daí você não precisa você pode usar o óculos sem precisar de um cabo, né, extenso ligado ao computador. Você pode usar esse adaptador wireless, né, que realmente eu nunca utilizei, não sei como
como é que é a performance, como é que é o resultado disso, mas acredito que seja, né, bem satisfatório. E nesse caso aqui, os aplicativos, né, então VR, eles são instalados no computador. Então toda a parte, digamos, de software, né, de aplicativo VR, está rodando no computador. Então são instalados esses softwares, esses aplicativos VR no computador. Então o óculos, ele tem toda a parte de sensores, de captação de movimentos, né? Mas todo o processamento em si acontece no computador e não no óculos, tá? Aqui são alguns exemplos. Então o primeiro ali mais à esquerda é o último Oculus Rift, é o Oculus Rift S. Ao lado é o HTC, o Vive, que são dois óculos, digamos, compatíveis. E abaixo tem outros modelos também, né, que são marcas, digamos, não muito conhecidas. Então, as marcas em si são conhecidas, mas não os óculos delas, né? Tem a Acer, que é o azul, do meio da Asus. O último aqui eu não estou lembrado qual que é, mas é um óculos que ele tem duas telas, né? Então ele proporciona até uma amplitude maior de visão também, um FOV bem maior, né? Mas ele tem digamos, uma estrutura um pouco maior por causa das duas telas. Eu também não sei como é que é o peso desse óculos, para saber como é que é a experiência. Mas são alguns modelos que existem, né, que não são tão comuns no mercado, né? Os mais comuns são o Rift e o HTC mesmo. Mas são todos modelos onde você precisa plugar no computador. E por último, a gente tem então os modelos de óculos standalone. Por que standalone? Porque tudo que precisa para a experiência está dentro do óculos, tá? Então, o Oculus Go é um exemplo. Então aqui eu tenho já uma tela incorporada. Aqui eu não consigo ver, mas eu tenho a tela aqui. Eu tenho as lentes. Eu tenho aqui dentro um processador. Eu tenho aqui dentro memória. Eu tenho aqui dentro conexão com a internet. Então eu tenho um wireless também. Então ele é basicamente um computador aqui dentro, né? Talvez não um computador, mas digamos que ele é um celular aqui dentro. Digamos, os dispositivos de celulares, os processadores de celulares, memória que o celular tem, ele também está aqui dentro, tá? São as mesmas características. Então, e ele possui lentes, né, um pouco diferentes, não sei se você vai conseguir ver daí, mas depois eu vou fazer uma revisão dele e vai conseguir ver um pouquinho melhor, tá? Então são lentes maiores, né, que tem uma tecnologia um pouquinho diferente, né, que ela permite dar um foco maior na visão frontal e não na periférica. Ela realmente consegue simular ainda mais a visão humana, né? Não dá ainda, né, toda a angulação que a visão humana tem, mas ela permite, digamos, dar um foco sempre para onde a pessoa está olhando para frente, né? Aqui do lado fica um pouco mais embaçadinho e na frente fica mais nítido. Então são coisas que o próprio, né, o óculos possui, e tudo que é preciso para a experiência está aqui dentro. Então ele pode ter câmeras, ele pode ter sensores, alguns também têm rastreio de olhos. São as mesmas características, né, de um óculos para o computador, só que tudo incorporado aqui. Então não tem cabo, né, não tem dependência nenhuma, é só vestir, você já entra dentro de um ambiente imersivo e lá dentro tem acesso, né, a uma prateleira de aplicativos, digamos assim. Então, totalmente independentes. Quando você acessa um aplicativo e instala um aplicativo, né, ou baixa, ele baixa e instala aqui dentro do óculos, né, então permite sempre depois uma potencial experiência offline. E a gente vê que esses óculos aqui, esse tipo de óculos, né, ele também tem controle, né? Eu vou fazer o review dele depois em um outro vídeo. Bom, são modelos de óculos que são a tendência da realidade virtual, porque conforme ela vai evoluindo, é uma tendência que esses modelos, né, vão se aperfeiçoando, né, a dependência de outros hardwares vão reduzindo e tudo que se precise ter vai estar aqui dentro, né, inclusive alta performance. Então, a hora que conseguir colocar, digamos, a alta performance do computador aqui dentro, né, vai conseguir realmente ter a mesma experiência de um game player, né, um alto nível avançado de experiência, a gente vai conseguir também um nível de experiência aqui, que hoje, digamos, seria um nível de experiência profissional, esse aqui, não é ainda um nível avançado, mas a tendência é que as próximas versões, os próximos óculos,
né, eles sejam, digamos, o nível avançado deles sejam essa categoria, sejam esse tipo de óculos aqui, óculos independentes, né, óculos que tudo que se precise ele já forneça, né, sem precisar conectar cabos ou depender de celulares. Então, esses aqui são alguns exemplos, né? Então, mais à esquerda, em cima, mais à esquerda tem um óculos que é o Pico, que não é muito conhecido no Brasil, tá? À sua direita tem o Mirage da Lenovo, que ele usa a tecnologia Daydream da Google. Mais à direita tem o Oculus Quest, que esse, digamos, é um modelo avançado do Oculus Go, né, que está logo abaixo. No meio, aqui abaixo, temos o Vive, se eu não me engano é o Cosmos, aqui também é um óculos estilo Oculus Go. E ao lado esquerdo tem o Iris, que também é na mesma categoria. Então, assim, desses óculos aqui, os mais conhecidos, né, são o Oculus Go e o Oculus Quest. E o Mirage Lenovo, né, um tanto quanto. Os demais não são muito conhecidos ainda. Mas você já pode ver que existem vários fabricantes, vários tipos de óculos. E aqui eu coloquei só 6 deles, tá? Existem inúmeros, né? Principalmente chineses. Então, assim, é uma tendência, né, do mercado que a realidade virtual, as experiências elas vão convergir para esse tipo de óculos aqui, tá? Claro, não digamos restringir a esse óculos, né? Eu digo nessa mesma categoria, nesse mesmo tipo. Então, esses óculos vão ficar cada vez melhores, cada vez mais potentes e continuando a ser independentes, né? Sem precisar de computadores e celulares. Tá certo? Bom, então esse foi uma visão geral aí das categorias e a gente vai fazer também uma revisão dos óculos que a gente tem disponível aqui, de todas as categorias também, tá? Para você entender um pouquinho melhor as características de cada um deles.